Bom dia, irmãos. Hoje vamos estar dando continuidade, né, ao estudo do livro de Neemias. E a mim coube Neemias 6, de 15 a 19, e o capítulo 7, de 1 a 73. É um texto extenso, porque no 7 vamos conhecer a genealogia do povo de Deus, e há necessidade da gente estar falando sobre isso. É um texto que, geralmente, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente lê automaticamente, né? Genealogia, quem são essas pessoas. Às vezes a gente lê sem prestar atenção, sem fixar, porque é cansativo. Mas é necessário, tanto que está registrado na palavra genealogia. Deus, ele gosta disso, ele gosta de conhecer as pessoas que fazem parte do seu povo. E não é à toa que Neemias registra isso, a gente vai estar vendo no desenvolvimento por que houve essa necessidade. E esse texto da genealogia, ele é apresentado em Esdras também. E por que apresenta duas vezes em dois livros seguintes, em Esdras e Neemias? Devido à importância disso para Deus. E como ele gosta de conhecer quem é o povo, ele nos conhece também, gosta de nos conhecer na nossa intimidade, quem é cada um de nós. Quem é a Milena, quem é a Margarida, ele nos conhece pelo nome, ele sabe da nossa história. E algo que ele preserva no povo de Israel é a genealogia, é a história de cada família. Ele preserva muito e honra muito isso. Há necessidade desse povo, escolhido por ele, se manter puro. E a gente vai estar vendo sobre essa causa. Vamos estar lendo o texto, Neemias 6, de 15 a 19. Vamos estar falando de dois momentos aí importantes. O pastor, na última aula, na última exposição, domingo à noite, ele pegou em cima de Neemias 6, de 1 a 14, e eu vou estar falando agora, nessa primeira parte, de Neemias 15 a 19. O término da construção, da reconstrução. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, que corresponde ao mês de setembro, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. E também, naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho, Joanã, havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhes o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Vamos parar por aí, depois a gente vai estar continuando a leitura. Eu peço que os irmãos deixem as Bíblias abertas, né? E a gente vê nessa passagem que, nas passagens anteriores, né, que a obra tinha se concluído, o muro se concluiu, mas faltava colocar as portas. E nessa passagem aqui, há a conclusão total desse muro. E as portas foram colocadas, né? E quando Neemias foi chamado para essa obra, ele se pôs totalmente nas mãos de Deus, para que ele pudesse ser a resposta, né, para a necessidade dessa reconstrução das muralhas que estavam destruídas, né? E vimos que Neemias, ele adota uma estratégia para comunicar isso aos nobres e ao povo ao chegar em Jerusalém.
Nós vimos nas lições passadas, né, nos estudos passados, todo o desenvolvimento, desde quando Neemias foi chamado, porque Deus colocou isso no coração dele. A gente vê do capítulo 1 como foi a trajetória de Deus em mandar o seu irmão lá em Suzã, na Babilônia, e Neemias ousou perguntar como estava Jerusalém, como estava a cidade, né? E quando ele soube da triste notícia que a cidade estava em ruínas, Deus falou automaticamente ao coração dele. Naquele momento, ele se dispôs a fazer isso. E como havia um decreto de que não poderia ter muros, não poderia ter reconstrução, ele pediu, mais uma vez em oração, a direção de Deus nessa situação. Tanto que ele se apresenta diante do rei, entristecido. O rei percebe a tristeza no coração dele e pergunta o porquê. E a gente vê a ação de Deus aí nesse momento, quando o rei manda Neemias ir para Jerusalém, oferece todo o suporte que ele precisava até para chegar ao local, porque ele iria atravessar várias barreiras, e pediu cartas para que ele fosse conduzido em segurança, pediu material, né, para chegar lá e construir a obra. E o rei, Artaxerxes, ele automaticamente abriu as portas e a graça dele, através de Deus, para que pudesse alcançar todos esses objetivos, né? E quando Neemias chegou, e nessa transição, antes dele chegar, ele orou sempre a Deus, sempre pedindo orientação. Algo que a gente precisa estar destacando sempre tudo que a gente propor no coração é oração. É para que realmente a vontade de Deus seja feita, né? E quando Neemias chega, ele lida com uma oposição ferrenha contra ele. Ele chega e vê uma cidade largada, abandonada, destroçada, pessoas passando necessidade. E ele começa a mexer botar o dedo na ferida, né? No bolso aí dos nobres, ele pede ajuda para que pudesse diminuir ou cessar o tributo que aquele povo tinha que pagar. Isso foi uma das causas também que fez com que alguns deles, não todos, se incomodassem com a ação de Neemias para a reconstrução naqueles muros, né? Então, ele enfrentou dificuldades externas e internas, desde das pessoas que estavam dentro e fora, porque havia interesses aí escusos para que Jerusalém, a cidade, não fosse habitada ou os muros não fossem reerguidos. E a gente aprende que os muros eles são muito importantes na defesa, na proteção de uma cidade. Muros, portas, porque é dali que o inimigo tem acesso à cidade, né? Então, Deus teve essa preocupação em relação ao seu povo. Neemias chegou a Suzã. Ele teve um objetivo único quando ele chegou, de Suzã, desculpa. Foi reconstruir o imenso muro, que media cerca de 4 quilômetros de extensão. E eu estava fazendo um estudo sobre essa muralha, tinha cerca de 8 a 10 metros de altura. E provavelmente muros largos, né, na sua extensão. Então, a gente vê que a reconstrução ela foi feita num tempo recorde de 52 dias, uma obra que estava há mais de 120 anos parada, porque havia um decreto, quando eles tentaram fazer, havia um decreto para que não fizesse, e Neemias conseguiu vencer esse decreto e voltou para reerguer essas muralhas. Eu imagino, né, a felicidade de Neemias quando tudo acabou a construção, acabou o muro, os muros estavam reerguidos, as portas colocadas. Uma obra que começou em agosto e terminou em setembro. Então, assim, 52 dias, algo sobrenatural.
Você imagina, consegue imaginar? Às vezes a gente quer refazer uma reforma na casa da gente, fica meses, né, nessa reforma. E Deus reconstruiu um muro, uma muralha, em 52 dias. E na passagem que nós lemos, a gente vê aqui que o povo Neemias ficou feliz pelo término da obra, e os inimigos tiveram que se render na compreensão de que foi Deus que fez a obra, não foi um homem, não foi só Neemias, havia a mão de Deus sobrenatural. E a gente aqui, a partir desse momento, a gente vai ver que o inimigo, né, dele, Tobias continua perseguindo, mesmo percebendo aí a obra de Deus, ele não desiste, ele continua a perseguir a Neemias. Acabou a reconstrução, mas os problemas terminaram? Não terminou. Ele ficou feliz, Neemias ficou feliz, a gente vê isso no versículo 15 e 16, e os inimigos ficaram envergonhados, porque eles acharam que a obra era humana, mas foi de Deus. E Neemias poderia ter sido tentado também, a gente vê isso na passagem, no versículo, nesse texto, a dizer, poxa, a obra terminou, eu sou bom, eu sou o melhor, a vitória é minha, eu posso, só eu mesmo para dar jeito nisso. Ele poderia se orgulhar, ter crédito no sucesso dessa obra, mas ele não fez isso. Neemias reconheceu a ação de Deus e o glorificou. Essa atitude de Neemias, de reconhecer, vai bem contra, né, a atitude do rei da Babilônia, Nabucodonosor, que havia conquistado Jerusalém. O comentarista, né, Boyce, do qual a gente está trabalhando nas mensagens, ele cita que quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém, ele ficou cheio de orgulho, né, pela realização dele, e ele fala isso aqui em Daniel 4:30, que diz assim, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Muito diferente de Neemias, que deu a glória a Deus pela conquista. Então, a gente vê que o rei da Babilônia ele se engrandeceu e sofreu a consequência disso. Onde Neemias ele prosperou, mas Nabucodonosor foi julgado por Deus. Enquanto o rei falava, se exaltando, houve uma voz do céu e o condenou a ser expulso do palácio, a gente vê isso no texto, tornando-se irracional para viver com o gado nos campos, até ser restaurado por Deus anos depois. Essa passagem está em Daniel 4, 30, 31 a 32. Mas mesmo com a obra, né, concluída, o muro erguido, os inimigos não desistiram. A intervenção de Deus abate o inimigo e gera temor nos corações dele, como falamos, né? A gente percebe também que na passagem, nos versos 17, 18 e 19, dois inimigos dele saem de cena. Quem eram os inimigos aí, que sempre com Tobias? Sambalate e Gesem, eles saem de cena. E aqui, mas Tobias, ele permanece. Ele estava ali sempre com a intenção de amedrontar Neemias. E Tobias tinha aliado dentro da cidade. Tobias ele tinha uma razão para fazer isso, porque a razão dele, né? Ele era casado com uma pessoa importante de Judá. Seu filho também havia casado com uma pessoa importante. E essa marcação de Tobias a Neemias tinha um interesse. Neemias pediu aos ricos que oprimiam os mais pobres, pediu aos ricos que oprimiam os mais pobres, para que essa opressão cessasse. E, com certeza, isso mexeu aí no bolso de Tobias, que era alguém influente,
e que também ficou prejudicado com essa falta de arrecadação que ele tinha do povo. E, além de Tobias ter dinheiro, ser judeu, ele tinha aliados também dentro da cidade que serviam aí como um leve e trás. Os aliados chegavam diante de Neemias e falava, exaltava a pessoa de Tobias para Neemias. E levava tudo que se tratava ali, Neemias tratava com a cidade, com os seus líderes, para Tobias estar ciente de tudo que se passava lá. Ele servia de leve trás aí, essas pessoas que estavam dentro da cidade. Então, que homem de Deus! Neemias foi um homem que ele teve um foco, ele teve um objetivo. E ele seguiu esse objetivo sem deixar que ninguém tirasse o olhar dele para o alvo. E o que a gente pode aprender com essa passagem que lemos aqui de 6, de 15 a 19, para aplicação na nossa vida, que mesmo que nós estejamos construindo muros na obra do Senhor, temos um inimigo que nunca vai estar satisfeito conosco. E as investidas dele são diárias, ele vai estar investindo contra a tua vida diariamente. A gente não pode perder o foco disso e perceber que mesmo que a gente tenha uma obra na casa do Senhor, estamos na mão do Senhor, o inimigo vai continuar a atacar. E aí nós precisamos o quê? Proteger as nossas muralhas e proteger as nossas portas, para que o inimigo não tenha acesso à nossa vida e que nós não caiamos nas ciladas que o inimigo prepara para nós, como os inimigos aqui de Neemias prepararam para ele. Vamos passar agora para o texto de Neemias 7, de 1 a 73, que o Senhor me dê graça para estar falando sobre essa genealogia. Vamos lá. O texto diz o seguinte: depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani, e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns postos no muro, outros em frente das suas casas. E vem a lista dos exilados que retornaram. Ele diz aqui que a cidade era larga e estava vazia, e havia necessidade aí de povoar essa cidade. O templo já estava construído, os muros, obras findadas, e faltava agora o retorno das pessoas à cidade de Jerusalém. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus, isso é muito importante, por isso o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por família. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. Assim estava registrado ali. Estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua própria cidade, em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mardoqueu, Bilzã, não durmam, por favor, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. E essa é a lista e o número dos que retornaram pelos chefes de família e respectivas cidades. Para os descendentes de Parós,
2.172. De Cefatias, 372. De Ara, 652. De Paate-Moabe, por meio da linhagem de Jeshua e Joabe, 2.818. De Elão, 1.254. De Zatu, 845. De Zacal, 760. Binuí, 648. De Beuzaí, 628. De Asgade, 2.322. De Adonição, 667. De Bigvai, 2.067. De Adim, 655. De Éter, por meio de Ezequias, 98. De Assum, 328. De Bessai, 324. De Arife, 112. De Gibeon, 95. Das cidades de Belém e de Netofate, 188. De Anatote, 128. De Bet-Asmavete, 42. De Quiriate-Jearim, Sefira e Beerote, 742. De Ramá e Gebá, 621. De Mixmã, 122. De Betel e Ai, 123. Do outro Nebo, 52. Do outro Elão, 1.254. De Arim, 320. De Jericó, 342. De Lodes, Adite e Ono, 721. De Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família, de Jeshua, 973. De Imer, 1.052. De Pazur, 1.274. De Arim, 1.017. Os levitas, os descendentes de Jeshua, por meio de Cadmiel, pela linhagem de Odevá, 74. Os cantores, descendentes de Asaf, 148. Os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Asufa, Taboate, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Enã, Gidel, Gaá, Reaías, Rezim, Necode, Gazão, Uzá, Passeia, Bezai, Neunim, Nesuvim, Baquertube, Acufa, Azur, Arur, Baslite, Meida, Assa, Barcos, Cícera, Tamar, Nesias e Atifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Perida, Jaalar, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azabaim e Amon. Os servos do templo, os descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Tel-Melã, Tel-Assã, Querube, Ado e Imer, mas não puderam provar que suas famílias eram descendentes de Israel. Os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 642. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade e que era chamado por aquele nome. Esses procuravam seus registros de família, mas não conseguiram achá-lo, e dessa forma foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador determinou que eles não comessem das ofertas santíssimas, enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e Tumim. O total de todos os registrados foi de quanto? Além dos seus servos e servas, havia entre eles, possuíam Obrigado pela ajuda.
Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes de família deram à tesouraria 160 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, e também alguns do povo e os demais israelitas, estabeleceram-se em suas próprias cidades. Que texto, né? Foi um presente. Né, Lucas? Foi um presente. E tem um certo pregador falou que é importante a gente ler a Bíblia, porque o que eu não consegui falar, a palavra fala. Então, que seja feito assim, né? Que Deus possa estar abençoando essa leitura e essa apresentação dessa genealogia, porque havia necessidade de uma linhagem pura para povoar Jerusalém. A cidade estava erguida fisicamente, os muros, mas havia necessidade de reerguer as vidas, que as pessoas que estariam servindo no templo e na cidade, na proteção, fossem pessoas realmente de linhagem sacerdotal, levitas, porteiros, para que pudessem realmente estar dignamente ali, certos, porque havia essa preocupação no coração de Neemias para que não houvesse falha, que aquele povo que voltaram para Jerusalém, eles estivessem servindo dignamente. Então, a preocupação não só reerguer fisicamente, mas reerguer espiritualmente também. Então, por isso, a importância da linhagem. E pronta a muralha, pronta as portas, Neemias estabeleceu os porteiros, cantores, os levitas, cada um no seu posto, nas suas funções. E Neemias se preocupou também em deixar líderes, escolheu 2 líderes para estar conduzindo e administrando a cidade. E ele escolheu Anani e Ananias. Ambos, a palavra diz que eram homens espirituais, pessoas capazes de assumir aquela responsabilidade. E o princípio bíblico, na escolha de obreiros para a obra de Deus, isso serve para nós também, é o de indicar aqueles que são realmente perseverantes e fiéis a Deus na sua palavra e que demonstram santo temor a Deus, que evitam o pecado e suas consequências. Então, como Neemias teve essa preocupação buscando homens íntegros, nós também, hoje em dia, precisamos ter essa preocupação na escolha de líderes, para as funções, para estar servindo na obra do Senhor, seja como levita, seja como pastores, como servos, membros da igreja que somos, né? E a cidade estava pronta. Neemias 7, de 1 a 4, fala sobre a necessidade da proteção. Não adianta só levantar os muros, porque os inimigos estavam ali, estavam do lado de fora, a cidade fraca, como o texto fala, estava vazia, e qualquer brecha eles poderiam invadir e tomar conta daquela cidade. E ele se preocupou com essa proteção. Então, medidas foram feitas, né? Quando a gente assume uma liderança, o pastor ele chega, senta conosco e fala sobre quais serão as nossas atribuições, o que você vai fazer na igreja, conversa com você, e não foi diferente. Neemias chamou ali Anani e chamou Ananias e passou quais são as atribuições dele. Primeira preocupação, 7:2, fala sobre governar Jerusalém. Encarreguei o meu irmão, Anani era irmão de Neemias, e com ele Ananias, comandante da fortaleza. Aí ele fala que Neemias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. E ele disse no versículo 3, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas,
Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns impostos no muro, outros em frente da sua casa. Então, ele buscou homens íntegros, colocou pessoas estrategicamente nos seus lugares, para que a vigilância continuasse. O cuidado, não dorme não, em Souza, senão em casa, ó, pum, está quase dormindo. Amor, acorda. Eu sei que é longo, mas... Então, Neemias fez assim, e ele, quando ele foi escolher pessoas para fazer a nomeação, ele buscou pessoas que ele conhecia, que poderia servir a ele nos lugares estratégicos de uma forma boa e agradável, tanto a ele e a Deus, que eram homens corajosos, abnegados a Deus, e que faziam a vontade de Deus. Estou quase acabando, só faltam essas folhas aqui. Ó. Então, Neemias escolheu homens com valores absolutos. Né? Vamos ver 3 características de Ananias. Ele era um homem fiel a Deus, como a Bíblia fala, ele era temente a Deus, o texto fala. Ele tinha um espírito muito semelhante ao de Neemias, que temia a Deus e buscava a presença do Senhor para as suas atitudes. Não ficava buscando elogios. Neemias fixou a sua meta, não desanimou com as críticas que ele recebia, não se corrompeu, né? Conhecia a palavra, a gente viu isso em palavras na pregação passada, quando pessoas o convidaram para ir dentro do templo, ele sabia que ele não poderia estar lá. Então, homem temente a Deus e Ananias era um desses homens. Segundo, ele era homem fiel aos seus irmãos. A Bíblia fala que Ananias era homem fiel. Ele tinha valores absolutos e não se deixava corromper. Isso porque Neemias conhecia ele. Ele era um homem experimentado também, não foi qualquer pessoa leiga. Ele chamou Ananias, que o texto fala que ele era maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias já tinha demonstrado fidelidade nas pequenas coisas. Ele podia comandar porque tinha aprendido a obedecer. E muitas das vezes é assim, né? Uma escada na igreja. A gente primeiro serve, aprende, obedece, e depois a gente começa a liderar já com a ideia e a sabedoria do que é obedecer e fazer a vontade de Deus. As medidas que Neemias fez. Primeiro, ele cuidou das portas. Ele nomeou porteiros, que deveriam ser os guardiões da cidade e na porta. E pela porta, a gente sabe que se há um problema na porta da casa da gente, a gente fica tranquilo? Fica todo mundo apreensivo, porque é por ali que o inimigo pode entrar, né? Então, a preocupação de Neemias foi cuidar das portas. E depois também, o texto de 7:3 fala que ele protegeu os muros. Depois das portas trancadas, as guardas precisavam ter o seu olhar para a volta do muro. Quem estava, se o inimigo estava do lado de fora. Porque o ladrão, ele não bate na sua porta para entrar, né? Se você tiver um muro, ele vai pular o muro, ele vai chegar de noite. E também ele falou que as portas deveriam ser fechadas à noite para que o inimigo não tivesse facilidade de entrar ou de pular os muros também. E que sabia que a cidade precisava ser populacionada, né? As pessoas, acho que é essa a palavra, precisavam voltar para que tivesse uma população dentro da cidade, para que ela não ficasse desprotegida. O texto fala que a cidade era larga, espaçosa, mas as casas reerguidas eram poucas. Então, ele se preocupou e Deus colocou no coração de Neemias fazer o censo, para que essa linhagem pura voltasse, que não houvesse contaminação no serviço a Deus. E não foi qualquer pessoa que voltou, foram pessoas escolhidas dentro do povo de Deus.
E Neemias ele prezou também pela organização, tanto que quando ele começa a falar aqui da genealogia, ele divide essas 42.360 pessoas, divide por famílias, por cidades, por profissões. Então, o crescimento não era algo desordenado, ele tinha uma organização. Ele separou primeiro as famílias, que a gente já leu aqui de 7, de 5 a 24. E a família, essa lista representa os chefes de clãs regionais, antigos chefes do povo. Então, eram descendentes, porque já se passaram aí, desde o momento que eles foram levados, saíram da cidade, cativos, 140 anos. Então, vamos pensar aí quantas gerações, 2, 3 gerações passaram para que eles retornassem a Jerusalém. Então, quem estava assumindo eram descendentes daquelas famílias, né? Ele se preocupou também de chamar por cidades, as cidades de 7, 25 a 38. Os filhos de Gibeon, de Belém, de Anote, de Benã, e até os filhos de Jericó. Vemos aqui como cada cidade deu os seus varões ilustres para o serviço da nação. Terceiro, a lista de sacerdotes. Israel tinha um profundo respeito e cuidado com seus ancestrais. A linha sacerdotal, desde que instituída por Moisés, ainda mantinha-se intacta. E uma coisa que eu preciso reconhecer, o povo judeu é um povo que preserva os seus ritos, as suas tradições até hoje. É um povo que se mantém fiel. E muitas das vezes nós deixamos isso falhar. Você conhece a sua genealogia? Conhece quem foram os seus antepassados? A gente não tem essa preocupação. Olha que agora sim, de uma geração para cá, eu acho que a gente tem até esse acompanhamento, de repente, pelo advento aí das redes sociais, da internet, a gente pode até ter acesso a isso, de uma geração para cá, mas em gerações passadas, a gente não tem mais conversado nem em casa com os nossos filhos sobre quem foi os nossos bisavós, os tataravós. A gente não conversa, a gente não passa isso adiante. Isso é importante, isso é a sua identidade, como cidadão, como ser humano. E a gente precisa estar vendo e fazendo. Eu lembro que teve uma atividade na escola da minha filha, até das minhas netas, eu acho que isso existe ainda, de fazer árvore genealógica, né? De ver quem era o seu tataravô, bisavô, avô, os pais, os irmãos. E essa árvore ela precisa acontecer na nossa vida, sim. Depois, quarto, eles apresentam a lista dos levitas. Apenas, eu também fiquei surpresa, 341 levitas regressaram a Judá, quando o número deveria ser de milhares. Esdras registra no seu empenho para trazer os levitas, que Esdras também houve esse empenho, e Esdras 8, 15 a 20. E entre os levitas estavam os cantores e os porteiros, que cuidavam ali de todo o trabalho e culto a Deus do templo. E quinto, na lista é apresentada os servidores do templo. Esses cuidavam dos tesouros do templo, no que concernia o sustento dos sacerdotes. Ele apresenta também a lista dos servidores de Salomão, que eram usados com serviços seculares e pesados, como rachadores de lenha, puxadores de água. E, finalmente, ele termina apresentando da lista daqueles que perderam a sua linhagem. Foram considerados imundos, porque não foi possível comprovar a linhagem deles. E eles não poderiam exercer o sacerdócio até a decisão do sumo sacerdote pelo Turim e Purim, o sim ou não, que ele consultava a Deus. Então, Neemias se preocupou de organizar cada um na sua função, não abriu mão dessa genealogia de buscar a fonte primária aí da origem de cada um. E também, concluindo, Neemias se preocupou com o sustento daqueles que estariam trabalhando no templo. O templo estava erguido.
E houve ali, e ele foi o primeiro. A gente vê isso aqui no versículo 70, que o governador iniciou essa contribuição. Ele deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para o sacerdote. O governador era Neemias. Ele iniciou, ele deu exemplo. E daí foi puxando as pessoas que estavam ajudando e servindo no templo também, líderes, aquelas famílias influentes, servos da própria população também ofertaram. E a preocupação dele, sustento do ministério, daqueles que estavam trabalhando no templo. E concluindo, a conduta de Neemias nos ensina alguns princípios importantes. Primeiro dele, é necessário treinar pessoas para exercer liderança. Anania e Ananias eram homens que aprenderam com Neemias e foram fiéis a ele, por isso estavam preparados para ocupar postos de liderança no meio do povo de Deus. Segundo, precisamos de líderes abertos à direção de Deus. Neemias era um homem de oração e também um homem da palavra. Por isso ele discernia com clareza toda a orientação de Deus para a vida dele. Ele conseguia discernir aquilo que vinha de Deus e aquilo que não vinha. Aquilo que era cilada, que era para derrubar ele, ele tinha porque ele estava sob a direção de Deus. E terceiro, precisamos de uma liderança espiritual adequada. Não abra mão dos seus princípios, não relative às Escrituras. A gente está vivendo um momento de relatividade. Estão relativando as coisas. Tudo é relativo, né? Tudo é relativo. Mas a gente precisa confiar na Escritura, que é absoluta, que é pura, que é a nossa conduta. Vamos encerrar lendo Salmo 127, 1. Eu queria que os irmãos abrissem. Vamos ler juntos. Aqui esse texto ele dá pontapé inicial para a reconstrução agora espiritual que a gente vai começar a ver, que é a preocupação, né, dos próximos capítulos aí de Neemias. Cidade, a população voltando, ocupando cidades ao redor. Vamos lá? 127, a igreja pode ler. Então, cada um numa versão, né? Deixa eu ler aqui a minha versão. Me perdi. Cadê a folha? É tanta folha, viu, que eu mostrei a vocês e me perdi. Está aqui. Estou com uma versão de Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, é uma versão mais antiga, né? Em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, uma lição que todos nós precisamos levar para a nossa vida, para aprender a edificar, a proteger a nossa vida, como Neemias se preocupou na proteção da cidade de Jerusalém. Amém, irmãos?